Boa noite a todos os irmãos, aqui na atividade de cumprimentar. Grande alegria tê-los todos aqui. E como já está ali no slide, vamos falar sobre a mensagem da oração de Jonas a partir do capítulo 2 do livro de Jonas. E a gente vai verificar que Deus não é indiferente às nossas orações. A gente pode orar porque Deus nos atende, porque Ele está presente. O livro de Jonas é um livro bastante peculiar entre os livros que são considerados proféticos, profetas menores no caso aqui, porque apesar dele ser um livro dos profetas, ele é um livro bastante histórico e a profecia é só um pedacinho do livro de Jonas. O livro de Jonas também é um livro que é atacado por muitas pessoas que tentam desacreditar a mensagem bíblica, dizendo que aquilo não aconteceu, que é somente ensinamentos morais ou espirituais para Israel. Mas a realidade é que o livro de Jonas é verídico, ele é histórico, a história aconteceu. Jesus cita Jonas como exemplo, como alguém que de fato existiu. Ele fala que os discípulos dele, os cidadãos do primeiro século, não teriam outro sinal a não ser o sinal de Jonas, se referindo à morte e à ressurreição de Jesus Cristo. Então trata como um personagem real. No primeiro capítulo do livro de Jonas, Jonas está fugindo de Deus. Após ouvir o chamado de Deus para pregar lá na cidade de Nínive, ele, em desobediência a Deus, decide fugir da presença dele. Então vai até a cidade de Jope, onde encontra um navio em direção a Tarsis. Em seguida ele desce ao porão do navio, e a desobediência de Jonas traz uma grande tempestade em alto mar lá, que ataca o navio, e como resultado o profeta Jonas é lançado pelos marinheiros até o fundo do mar, e então um grande peixe engole Jonas. Aí o segundo capítulo que leremos essa noite começa a partir daí, a oração de Jonas na barriga do grande peixe. Algumas pessoas questionam o motivo desse capítulo 2, que retrata a oração de Jonas, ter sido escrita em forma poética, como se fosse um salmo, uma poesia. No entanto, não há dificuldades em Jonas ter escrito a sua oração em forma de um salmo. Esse gênero literário do salmo era muito comum na época. E é conhecido também como salmo de livramento. A gente encontra entre outros salmos esse tipo de oração, esse tipo de expressão a Deus. E o motivo pelo qual Jonas registra a sua oração como salmo pode ser simplesmente porque é uma linguagem do israelita piedoso daquela época fazer sua oração e registrar de forma poética. Jonas cresceu ouvindo salmos e os via como maneira da qual se aproximava de Deus também. Assim como Jesus orou na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Que é o Salmo também, Salmo 22, verso 1. Com isso, a oração de Jonas ser um salmo, de um poema, de maneira nenhuma tira a sua veracidade. Está lendo então Jonas capítulo 2, que diz assim: Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. No ventre do abismo ouviste a minha voz, pois me lançaste nas profundezas no coração dos mares e a corrente das águas me cercou. Todas as suas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: Estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até o fundamento dos montes, até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste da minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso.
Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Estar orando? Pai, obrigado que aprendemos através da Tua Palavra, através da Tua Palavra Tu fala conosco. Te peço agora durante esta mensagem, durante a leitura do texto bíblico, a exposição dele, Senhor, esteja falando aos nossos corações, nos conformando conforme a Tua vontade para nossas vidas. Que cada vez mais sejamos servos obedientes a Ti, Te conhecem, se alegram em Ti. Isso que eu Te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Os 2 primeiros versículos aqui de Jonas nos ensinam preciosas lições. Dos 4 primeiros, nos fala que Deus te ouve. Deus te ouve. A gente vai ver lições sobre Deus que a oração de Jonas nos ensina. E a primeira é que Deus te ouve. Esses 2 primeiros versículos dizem assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a minha voz. Aqui nesses versículos lidos fica evidente que Deus ouve a oração de seus filhos. E nós oramos que certamente, com absoluta certeza, Deus nos ouve. Jonas exalta a Deus por Deus ter ouvido ele e dado salvação. O peixe não foi um castigo divino, mas foi a salvação do profeta que ia se afogar. Se não fosse o peixe, ele teria morrido ali. Do ventre do abismo, a gente lê ali, que Jonas clamou a Deus. Alguns estudiosos entendem que esse abismo aqui é do ventre do estômago do peixe, mas é pouco provável. A palavra no hebraico aqui é Sheol, e provavelmente, quando ele fala do ventre do abismo, ele está se referindo à completa sensação de separação de Deus que ele sentiu naquele momento. No ventre da morte, da separação de Deus, Tu me resgataste. Era o medo não somente de morrer, mas o medo de passar a eternidade longe de Deus. Sentiu naquele momento abandonado, mas Deus o resgatou. O versículo 2 termina com: do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a minha voz. De fato, Jonas se sentiu perdido, mas Deus o resgatou. Deus o salvou. Ele ouviu a oração de Jonas. Ele não é indiferente a Jonas, ele não é indiferente a nós. Ele nos ouve. Assim como Ele ouvia os profetas, assim como Ele ouvia os apóstolos de Cristo, nós podemos ir até Jesus e clamar a Ele, que Ele vai nos atender. E aqui é interessante que Jonas queria fugir da presença, queria fugir da vontade de Deus. Mas ele chegou agora no ponto da comoção, que no verso 4 ele diz: estou excluído da Tua presença, será que chegarei a ver o Teu santo templo? Ele foi do extremo ao outro, ele queria fugir de Deus, e agora na barriga do peixe quer voltar para Deus. Ao se sentir excluído da presença de Deus, ele reflete sobre sua vida e almeja estar junto de Deus novamente. E Deus ouve o clamor dele, Deus ouve a voz de desespero do profeta aqui. Tanto é que ele foi grandemente usado por Deus também depois. Nós não devemos achar que nossas orações não são ouvidas. Elas sim são ouvidas. E devemos persistir em oração. Jesus talvez seja o maior exemplo para nós. Ele orou muito, mesmo sendo o próprio Deus. Em Lucas 6, 12 e 13, a gente lê assim: naqueles dias Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre deles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Preste atenção aqui que Jesus passou a noite orando, clamando a Deus, porque ele ia tomar uma decisão difícil. Ele escolheu os 12 apóstolos, estava num ponto crucial ali de sua vida.
E Jesus, que é todo poderoso, fez isso em momentos difíceis, de difícil decisão. Quanto mais nós não temos que buscar ao nosso Deus para discernir a vontade, discernir o que devemos fazer conforme a vontade de Deus. Com grandes decisões, muitas vezes nós tomamos sem sequer consultar a Deus, não passamos um minuto em oração, não sequer perguntamos: Deus, é isso que você quer que eu faça? Deus, qual é a tua vontade? É claro que nem sempre, provavelmente, a maioria das coisas não veremos uma voz de Deus ou algo tão explícito nesse sentido. Mas Deus já nos revelou princípios a seguirmos na Bíblia. E quando tivermos dúvidas de como agir, devemos sim buscar a Deus. Dizer: Deus, me ajude a tomar a decisão correta. Mesmo que a gente não saiba o que fazer, Deus tem certeza que Deus sabe o que fazer. Não podemos pedir a Ele ajuda. Até coisas que são importantes, muitas vezes para nós, nem sequer buscamos a Deus. Possamos aprender através das Escrituras, de Jonas e Jesus, que devemos buscar a Deus. Até que ponto nos é importante ter um relacionamento com Deus, com o Senhor? Será que Deus tem sido uma prioridade na nossa vida? Estamos fazendo oração uma prioridade? Estamos dispostos a fazer todo o esforço para desenvolver e fortalecer a nossa fé? Com certeza não é uma tarefa fácil termos um tempo reservado para Deus, orarmos a Deus de maneira frequente, dedicarmos tempo a Ele. Temos uma vida tão corrida, tantos afazeres, mas um exercício nosso, uma rotina nossa, que deve ser dedicada a Deus. Nos reservar um tempo, que seja pouco tempo, mas busque, ore a Deus no seu dia. Faça a Deus parte do seu dia. Se a oração era algo tão importante assim para Jesus, quanto mais não deveria ser para nós hoje. É na oração que somos transformados e moldados por Deus. É o caminho que nos leva a viver dentro da vontade dele. A oração é o caminho pelo qual as batalhas são vencidas. É através dela que vencemos coisas que seria impossível se não fosse a oração. Gostaria de trazer uma ilustração aqui sobre a lealdade. Existe um filme que se chama Sempre ao Seu Lado. É um filme bastante comovente, dificilmente me emociona com o filme. Muito raro, mas esse foi o filme que eu vi. E é muito bom, mas não vou ver de novo. Mas eu gostei bastante do filme e traz as lições que a gente pode aplicar. No filme conta a história de um professor universitário que encontra na estação de trem um filhote, um cachorro da raça Akita, conhecido por a lealdade que esse cachorro tem. O cão então passa a acompanhar esse homem na estação do trem e esperar sempre a volta. Sempre esperava no ponto certo ver o seu dono voltar. Até que acontece um certo dia que o dono morre e não volta mais. Mas mesmo assim, o cachorro sempre esperava o seu dono voltar no mesmo ponto, todos os dias, e sempre permaneceu fiel, leal ao seu dono, até a morte do cão. Analogias, de certa forma, sempre são complicadas, porque elas nos trazem o cenário como um todo, apenas parte dele que fazemos uma comparação, ainda mais quando se trata de um cachorro, gato ou outro animal. Mas o que desejo aplicar nesse filme em nossas vidas é que, com a lealdade do cachorro, a gente aprende a importância de sempre estar lá em uma pessoa, de sempre estar confiando, sempre ser fiel. A gente, seres humanos, não somos leais às pessoas, e o cachorro ensina a ser leal. E a gente pode pensar nisso comparando que mesmo que a gente abandone alguém, mesmo que a gente abandone a Deus, a gente queira Deus do nosso lado, Ele vai estar sempre ao nosso lado. Como leva o título do filme do Brasil, Ele sempre vai estar ao nosso lado, Deus nunca vai nos abandonar. A gente pode abandonar Ele, a gente pode não querer mais Deus, mas Ele sempre vai estar disposto a nos ouvir, sempre está de ouvidos abertos, podemos dizer assim, para nós. Então é tempo sempre de buscar a Deus. Nós podemos não ser leais, mas Deus sempre é leal para conosco. E tudo que Ele prometeu, Ele sempre vai cumprir. E a segunda lição que podemos tirar aqui de Jonas é que Deus pode mudar a tua situação. Seja qual for o problema, qual for a dificuldade, Deus pode operar.
Nesses versículos aqui de 5 a 7, Jonas conta a sua situação, condenado então à morte. É interessante que lemos no verso 6, o seguinte, no verso 6: desci até os fundamentos dos montes, desci a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. A gente vê aqui que Deus mudou a situação na qual Jonas se encontrava, de condenado à morte a pregador em Nínive. Jonas não querendo, mesmo assim, arrependimento. O momento que é uma mudança narrativa aqui introduzida ali pela conjunção porém, no verso 6, que a gente lê: desci a terra, cujos ferrolhos fecharam atrás de mim, sempre tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Jonas estava sendo sepultado no abismo do Sheol, mas o Senhor fez ele subir. Nada é impossível para o nosso Deus. Talvez você tenha tantos planos para o futuro que parecem quase impossíveis de se realizarem. Coloque o seu futuro perante Deus, porque Deus pode fazer eles se tornarem reais. Deus tem todo o poder para fazer o que Ele quiser, que for do seu agrado. A Bíblia nos mostra Deus mudando a história aqui, diversas situações. Mudou a história de José do Egito, mudou a história de Jonas, e através de Jesus Cristo, Ele transforma o mal em bem também. Ele tem poder para transformar toda e qualquer situação. Porque a morte de Jesus Cristo, que se só é algo ruim, porque estavam assassinando Ele, é algo bom no sentido que trouxe a salvação para nós, para todo aquele que crê nele. E a evidência do poder de Cristo em transformar o mal em bem só é vista enquanto Ele cancela todas as consequências do pecado. Mesmo que a plenitude disso seja desfrutada só no céu, na cruz Ele cancela essas consequências através do seu sacrifício na cruz. Lá em Colossenses 2, 13, 14, a gente lê assim: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados, na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que estava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. A nossa dívida foi cravada na cruz. Nossos pecados foram cancelados, perdoados por Deus na cruz. E por isso podemos estar alegres. Muitas vezes, situações nos fazem sentir que não conseguiremos suportar terríveis momentos de dor, terríveis momentos de aflições e dificuldades na nossa vida, até de desespero. Com isso somos levados a pensar em desistir. Mas tudo já se fez novo em nossas vidas, porque Cristo cancelou nossos pecados na cruz. Ele nos salvou. E que, como Ele tirou Jonas do fundo do abismo, Ele nos tirou do estado de morte espiritual. Ele nos salvou e podemos confiar nele. E também que qualquer situação que tivermos, Jesus pode transformar. Jonas reconheceu as consequências de sua desobediência nos versículos 5 e 6 que a gente leu. Esses versículos descrevem as terríveis profundezas nas quais Jonas se encontrava. Em sua fuga, Jonas se deparou com uma tempestade violenta, as águas profundas, se deparou com um grande peixe também. Contudo, essa parte da oração termina com esperança. Fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. A vida cristã é cheia de altos e baixos. Todavia, se não nos voltarmos para Deus, teremos que enfrentar a fúria de uma tempestade ou o ventre de um abismo. Devemos nos voltar para Deus. Há um comentarista bíblico que se chama Warren Wisner, e ele declarou certa vez o seguinte: quando um indivíduo dá as costas para Deus, a única direção a seguir é para baixo. Não vai estar no mar literal, no abismo literal, mas se estiver longe de Deus, de costa para Deus, vai para baixo.
que aprendamos a buscar a Deus, a nos voltarmos para Deus diante de qualquer situação e sermos salvos por Deus também. A terceira lição que a gente aprende a partir de Jonas 2, a oração de Jonas, é que a Deus deve se dar gratidão. Devemos ser agradecidos a Deus porque os méritos pertencem a Ele. Jonas faz aqui nesses versículos de 8 a 10 o contraste entre ele e aqueles que adoram ídolos vãos. Pois somente o Deus de Jonas é misericordioso, somente o Jonas tem o Deus verdadeiro. E termina no verso enfatizando que a Deus pertence a salvação. Dificilmente paramos para analisar quão pouco nós somos gratos a Deus, o quão pouco somos agradecidos por tanta coisa que Deus faz em nosso favor. Devemos ser gratos a Deus porque Ele é, por quem Ele é, por o que Ele faz e por que aquilo Ele ainda fará em nossas vidas. Devemos expressar gratidão ao nosso Deus. Eu e você sabemos que devemos ser gratos desde criança. Já ouvimos isso várias vezes, que devemos agradecer às pessoas desde nossos primeiros anos de vida, mas ser grato é um aprendizado que devemos ter constantemente. Quando somos crianças, às vezes os pais dizem para seus filhos: como é que se diz? Diz obrigado, repete obrigado, agradece que te deu um presente, que fez uma coisa boa para ti. Desde pequeno, precisamos ser ensinados a sermos agradecidos. E por que isso? Porque não somos gratos por nossa própria natureza. Se depender só de nós, nossa natureza humana, a gente é ingrato. A gente precisa ser ensinado a ser agradecido. E com Deus também é isso. Precisamos trabalhar nossas vidas para sermos agradecidos a Deus. Então peça a Deus que me ajude a ser agradecido a Ele. E temos muitos motivos de gratidão. Gostaria de trazer uma ilustração que fala a respeito de motivos de gratidão. É sobre ações de graça, o dia de ações de graça na realidade. E esse dia, ele se deu segundo alguns registros históricos que possui lá no ano de 1621. O dia de ações de graça se deu quando um grupo de desbravadores ingleses chegou na região de Plymouth, lá nos Estados Unidos, e lá fundaram uma vila onde passaram a plantar e tentar encontrar formas de se dar bem nos Estados Unidos. Quando chegaram lá, os ingleses, esse grupo europeu, ele se deparou com um inverno rigoroso nos Estados Unidos, mas era muito frio, de forma que a plantação não deu certo, eles passaram fome. Já no ano seguinte, com temperatura melhor, como eles não passaram as mesmas condições climáticas do ano passado, do anterior, eles tiveram uma boa colheita e ficaram agradecidos pela colheita que tiveram. Tanto que com os nativos também eles festejaram essa colheita. E se criou o Dia de Ações de Graças. Veja, nessa história, por que eles ficaram agradecidos? Porque o ano anterior tinha sido pior do que o ano atual. Isso nos mostra que muitas vezes a gente é agradecido, porque a gente faz contrastes na nossa vida. O ano anterior foi pior, agora melhorou um pouquinho, você grata a Deus por isso. Ou porque ganhei um aumento, ou porque ganhei isso, você grata a Deus por isso, porque melhorou um pouquinho a situação em relação a algum outro parâmetro. De fato, nós devemos ser gratos a Deus quando melhoramos a situação. Mas não só quando isso acontece. A gente deve ser grato a Deus em todos os momentos de nossa vida. Jonas quase morreu e ficou grato a Deus porque ele foi salvo em um peixe. Salvo da morte, vai dizendo. Mas a gente devia ser grato a Deus desde o princípio, mesmo que não fosse salvo por Deus. E assim como esses ingleses passaram por situações complicadas, assim como Jonas passou por um momento de desespero, Deus nos conduz a situações não muito boas, muitas vezes, para aprendermos a sermos gratos a Ele, mesmo em situações não agradáveis. A gente não deve ser agradecido a Deus somente após passarmos momentos de privações, mas às vezes precisamos passar por esses momentos para aprendermos a lição que Deus quer nos ensinar. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18 a gente lê: em tudo dai graças,
porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O desejo de Deus para cada um aqui é que sejamos agradecidos a eles. Concluindo, as pessoas elas têm diferentes reações a crises em suas vidas. Algumas, diante das situações terríveis, se voltam para Deus e se tornam ainda mais fortes em meio a dificuldades. Outras pessoas, em meio a crises, abandonam a Deus, esquecem de Deus. Às vezes, algumas até julgam a Deus, dizem que Deus é completamente injusto. Irmãos, o mesmo sol que endurece barro amolece a cera. Duas reações completamente diferentes, e a reação diferente das pessoas também em relação ao agir de Deus em sua vida. As pessoas não são as mesmas, elas reagem de forma diferentes, e devemos aprender a sermos gratos a Deus e mesmo ao caos. O profeta aqui nos ensina que mesmo sendo comum as pessoas serem agradecidas a Deus, nós devemos tomar a atitude de sermos agradecidos a Ele. A oração deve ser prioridade em nossas vidas, que ela deve ser completa. Não deve somente pedir a Deus, mas também glorificar e agradecer o nome de Deus. Devemos sempre buscar a Deus mais e mais. Através de Jonas, a gente aprendeu 3 lições sobre Deus, sobre a oração aqui de Jonas que nos ensina. Primeiro, que Deus nos ouve. Deus não é um Deus indiferente a nós. Segundo, que Deus pode mudar a tua situação, é poderoso para mudar a sua situação, não importa o que esteja enfrentando. Terceiro, que a Deus deve ser dada toda a gratidão. Devemos ser gratos sempre ao nosso Deus. Estar orando, irmãos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque tu não nos abandonas, Senhor. Obrigado porque apesar de sermos infiéis, tu continua fiel conosco, está sempre conosco. Nos ajude, Senhor, nos dê força para te buscarmos cada vez mais, a te agradecermos agradecidos a Ti, mas também a te pedir, te buscar em momentos de aflições, a saber que Tu estás conosco em qualquer momento. Esteja com essa igreja, esteja com todos que estão aqui, as pessoas que vieram também, esteja agindo na vida deles, Senhor, para cada vez estejamos próximos de Ti, sendo cada vez mais obedientes a Ti. É isso que te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.